Santos, ao vivo aqui na Clique TV, em A Hora do Coaching. A Hora do Coaching tem o objetivo de trazer profissionais para falar de suas profissões, das suas carreiras, porque coaching envolve uma série de coisas, envolve as áreas da vida, envolve as áreas de competências. Hoje, especificamente, a gente vai falar de como que é desenvolver a competência de autor, como é desenvolver a carreira, ser um escritor profissional. Quem já está comigo aqui no estúdio, nada menos que James Maxill, a quem dou as boas-vindas. Bom dia, James. Bom dia, Nocilene. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra receber James Maxill aqui em A Hora do Coaching, para falar desse tema que é tão lindo, que é como desenvolver a competência de um autor. Falar do coach literário, né? Como que desenvolve esse processo. E daqui a pouquinho ele vai falar tudo isso para a gente. Antes, eu vou pedir que o James fale um pouco dele. Eu vou só dar uma breve introdução aqui, porque ele é uma pessoa que tem muitas habilidades. E para isso, melhor ele falar do que eu mesma. O James, ele nasceu aqui no Brasil e muito cedo foi morar na Inglaterra, no Reino Unido. Então ele mora lá, por isso a gente fala James Maxill. Às vezes a pessoa fala, vai falar inglês aí no programa? Ele poderia falar inglês também, mas nós vamos falar em português, porque ele também fala muito bem o português. E James, então conta pra gente um pouco de você, como que é essa história, sair do Brasil, morar no Reino Unido, aí de repente tá aqui trazendo essa sabedoria para nós do Brasil e para o mundo. Na verdade, é que tudo depende da pessoa, né? Por exemplo, para mim, eu estou tão habituado em circular entre Brasil, Reino Unido, Portugal, Espanha, Uruguai. Então, para mim, é como se eu vivesse nesse imenso país, né, e atravessar o oceano tanto faz. Até porque, como eu tenho nacionalidade dupla, então eu não penso, literalmente assim, se eu chego a Portugal, eu vou usar normalmente o meu passaporte britânico, eu passo naquele tipo de portal de vidro, eu coloco meu passaporte, o portal abre e eu entro. Quer dizer, eu posso fazer isso na comunidade europeia, e a mesma coisa se eu estou na América Latina. Quer dizer, para eu entrar no Uruguai, eu entro com meu passaporte brasileiro. Entrar na Argentina, eu entro com meu passaporte brasileiro. E nos Estados Unidos, eu posso trabalhar incidentalmente. Então, como eu tenho os carimbos no meu passaporte, etc., e tenho um documento para entrada, quer dizer, é fácil de circular. No Canadá a mesma coisa. Então, quer dizer, este lado do mundo é como se fosse eu vivesse num país só, né? Então, você é um cidadão do mundo, não tem fronteira. Não, cidadão desta parte do mundo, desta parte do mundo não tem fronteira. Dessa parte não tem fronteira. Exatamente. Não, uma vez que eu fale ali, porque o caso, assim, eu só sinto que eu estou num país estrangeiro, por incrível que pareça, quando eu vou para a Holanda. Eu moro no norte da Inglaterra, em York, que fica próximo a Hull, e há um ferry boat, uma balsa, um barco que atravessa para a Holanda. Então, se eu chego na Holanda, eu me sinto num país estrangeiro. Literalmente, eu posso ir à Holanda pelo supermercado. Mas, no entanto, se eu atravessar o oceano para os Estados Unidos, para o Canadá, para a América Latina, ou atravessar ou descer para Portugal ou para a Espanha, aí, logicamente, eu estou em casa. Então, para mim, estar em casa é quando eu sou capaz de conversar na língua do país onde eu estou. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, o James, ele é consultor literário internacional, assessor, cirurgião de texto. Achei curioso isso, James. Você vai contar daqui a pouco o que é cirurgião de texto. Palestrante e representante de autores. Ele é o fundador da Maxill, que reúne uma série de atividades. E eu vou começar perguntando para você o que faz a Maxill. O que faz a Maxill quando às 6 da manhã ou à meia-noite? O dia inteiro. Que tipo de o dia inteiro, 7 dias por oferece? semana, exatamente. Né? Na verdade, eu trabalho a partir de uma sede em Londres, né?
E a partir da sede em Londres, nós cuidamos da carreira de autores, e também nós cuidamos das outras pequenas empresas que fazem parte da Maxill Limited. Então, em Londres, por exemplo, nós cuidamos do nosso sistema, do nosso controle de qualidade, cuidar dos autores. Nós cuidamos, por exemplo, do que a gente chama de outlets, que é, por exemplo, a nossa agência, a Maxill Agency, que é uma agência literária aqui em São Paulo, e nós cuidamos da organização dos eventos online e das organizações de eventos como esses agora que eu tenho feito, por exemplo, aqui no Brasil, ou no Uruguai, ou em Portugal, etc. Então, isso cuidamos Londres. Então, tem, logicamente, pessoas que me ajudam nesse aspecto, e recentemente eu tenho pessoas no Brasil que já me ajudam também a organizar este lado. Então, Londres cuida de tudo isso, cuida das finanças, que é importante também. Do meu estúdio de Yorkshire, eu cuido diretamente de autores, ou então de editoramento de textos. Então, por exemplo, uma editora pode contactar a minha consultoria e eles terceirizam a edição de textos em vários níveis. Tu falavas, por exemplo, no cirurgião de textos. Então, uma editora, ela pode ter interesse em publicar alguém, porque aquela pessoa é uma celebridade, ou alguém que a gente chama que tem uma bela de uma plataforma, ou seja, uma pessoa, um conhecido jogador de futebol, ou uma conhecida atriz, apresentadora de TV. Então, a editora tem interesse na pessoa, contacta a consultoria e diz: olha, essa pessoa escreveu tal texto, é isso que ela quer dizer. Não é que nós façamos um trabalho de ghostwriting, a gente só melhora o texto, rearranja o texto, reordena, porque a gente chama cirurgião de texto, ou seja, em poucas palavras, o que a gente faz é cortar esse texto em pedacinhos e remontá-lo. Às vezes o contato é direto com a editora, muitas vezes o contato é direto com o próprio autor daquele texto. Então, isso é um dos trabalhos que a gente faz. Outro é o trabalho direto com o autor. Então, o autor contrata os meus serviços pessoais da consultoria para produzir um texto viável de publicação. Também é uma possibilidade. Outra coisa, também nós trabalhamos no desenvolvimento de autores. Então, eles podem nos contactar e dizer: olha, eu não quero produzir um texto agora, mas eu quero aprender a fazer. Eu quero aprender como produzir esse texto viável. Então, ele vai fazer isso depois. Então, a nossa semana fica mais ou menos por aí. O interessante são as nacionalidades com que nós trabalhamos, ou o processo todo de trabalhar. Porque eu brincava das 6 da manhã à meia-noite e funciona muitas vezes assim mesmo. É verdade. Absoluta. É absoluta. Então, por exemplo, assim, às 6 horas da manhã, eu posso estar trabalhando, digamos, com um autor que esteja na Romênia. Depois passas por um autor que esteja na Itália ou na Espanha. Então, está 1 hora ou 2 antes de mim na Inglaterra. Depois eu trabalho com as pessoas que estão na Inglaterra. E depois eu começo a trabalhar com as pessoas que estão em determinadas regiões do Brasil. Também eu trabalho com 3 fusos horários brasileiros agora. É verdade, o Brasil tem fuso diferente. Exatamente, é que as pessoas esquecem. Então, por exemplo, se eu trabalho com um autor de São Paulo, de Brasília, é 1 hora. Mas se eu trabalho com alguém de Campo Grande, tem autores do Brasil. É outro, se for Manaus, é outro horário ainda. Então, eu trabalho com 3 fusos horários brasileiros e depois eu começo a entrar nos fusos horários norte-americanos. E muitas vezes eu termino o meu dia trabalhando com a Califórnia. Então, com o pessoal da região, digamos, de Los Angeles, para eles preferem ficar acordados até mais tarde, etc., e já ter o que a gente chama de tutorial, a sessão de voz. Outras vezes preferem acordar bem cedo. Eu sempre digo assim: os meus autores são meus heróis, porque eu tenho, por exemplo, autores de Brasília que acordam às 5 horas da manhã, horário do Brasil.
que é normal, e outros também, outros ficam até tarde, até mais tarde, etc. Né? Tem que se adaptar, não tem outra maneira, já que você está do outro lado do mundo. Sim, lá o tempo, porque para mim o tempo é internacional. Exatamente. Exatamente, e o que eu faço, por exemplo, é sempre usar o horário GMT. Então eu evito usar outros horários. Então o horário é sempre, mesmo quando troca para horário de verão ou de inverno nos vários países, eu estou sempre num horário fixo. Então a minha agenda no horário fixo, os autores, por exemplo, que trabalham comigo diretamente, eles têm acesso à minha agenda pessoal. Então eles vão ver a agenda em GMT, a partir daí eles calculam a diferença do horário de onde eles estão. Bacana, viu? Então você falou aí da pessoas que procuram você não especificamente para ser, naquele momento, um escritor, um autor. Ele quer apenas aprender a habilidade. Aí é o coach literário que você faz ou não? Coaching é um dos processos. Esse processo que você está falando é o mentoring. É o mentoring, tá certo. O coaching, ou eles já têm o texto, ou eles estão criando o texto. Então, a partir dali, o processo vai variar de autor a autor. Quer dizer, não quando uma editora nos procura para editoração ou para trabalhar com autor. Aí é um processo, há um contrato e há determinados parâmetros. Quando a gente está trabalhando com o indivíduo, o contrato é com o próprio indivíduo e com o texto que ele está produzindo. Entendi. Então, há casos que a própria editora entra em contato para você trabalhar um autor dela. Um autor dentro de determinados padrões. De determinado padrão. E outro é a pessoa, assim como eu, que vou lá, contrato você para desenvolver a minha competência. Exatamente, desenvolver a tua competência. Então, como eu disse, varia de autor para autor. Então, por exemplo, um autor que tenha bom manuseio do idioma com que nós trabalhamos, seja inglês, espanhol ou português. Se ele for capaz de escrever bem, então nós trabalhamos a história. E a gente usa um processo chamado Task-Based Learning, que é a aprendizagem baseada na tarefa. Então ele já escreveu, vai haver falhas na criação daquele texto. Então, a partir daquelas falhas, daqueles equívocos que sejam, nós começamos a construir ou a colocar técnicas, ou a explanar técnicas, ou mostrar técnicas, ou trabalhar técnicas com aquele autor, para que ele possa sanar no seu próprio texto aquilo que supostamente não tenha ficado tão bom. Ele consegue dar mais qualidade no texto que ele escreveu, deixar mais tecnicamente. Torna-se mais tecnicamente viável, porque normalmente é o melhor dos mundos ainda, né? Não, porque raramente, mesmo um autor profissional, o grande problema enfrentado é a lógica, porque o autor tem uma lógica interna. Então ele escreve, ele diz, olha, eu escrevi, então o mundo vai compreender o que eu escrevi. E nem sempre funciona dessa forma. Verdade. Não funciona mesmo. Porque o mapa não é o território, né? A gente sabe disso lá na programação neurolinguística, que aquilo que eu entendo perfeitamente bem, eu posso não transmitir na melhor forma do mundo, para que as pessoas compreendam o que eu quis transmitir. Exatamente, porque o que acontece em literatura é que nós temos, principalmente literatura, quer dizer, não só literatura de ficção, mas mesmo não ficção ou autodesenvolvimento. Nós temos emoção, pedacinhos de emoção, por assim dizer, simplificando. Esses pedacinhos de emoção, eles têm que ser embrulhados, temos pedacinhos de informação, esses pedacinhos de informação têm que ser embrulhados em pedaços de emoção, e tem o canal da lógica, que vai passar do meu cérebro para o teu. Então a única coisa que tu entendes, se eu disser 1 mais 1 é 2, então como isso é lógico para ti, nós conseguimos passar essa informação. Então, para passar este pedacinho de informação, a gente embrulha em emoção e usa o canal da lógica. Legal. James, imagina-se uma pessoa que morre de vontade de um dia escrever um livro, mas não sabe nem por onde começar. O que essa pessoa deveria fazer? Em que ela deve acreditar nesse momento? Ela até escreve, mas não mostra para ninguém, põe na gaveta os textos dela. O coaching, nesse caso, seria o ideal para essa pessoa desenvolver a competência, criar coragem, seguir adiante? Acontece assim, nosso bem. Todo mundo tem uma história para contar. E
E o primeiro passo é ver o porquê que a pessoa quer contar aquela história. Tá? Eu já trabalhei com pessoas que me contactam, por exemplo, políticos, idosos, que dizem, olha, eu tenho uma história para contar que é o meu legado. Tá? Então, algo muito nobre, quer dizer, eu fiz tais coisas por essa cidade e gostaria de deixar isso registrado num livro para a população, para o futuro. Ou essa história minha que eu quero deixar para minha família no meu aniversário de 70 anos. Tá? Então, quando nós trabalhamos para essas pessoas, elas têm uma história para contar e um público bem específico. Tá? Então, um jeito de contar uma história qualquer. Mas se a pessoa disser assim, eu quero publicar essa história para o mundo. Né? Então, nós temos que partir no coaching da análise da história. Tá? E aí nós temos que ver assim, tu queres contar a tua história tal e qual ela é, né? Ou tu tens emoções que tu queres deixar para o mundo, que aí é diferente, tá? Porque aí tu podes manipular esse tipo de coisa, tu podes basear uma história ficcional em algo que é verídico. Eu já ouvi muita gente falar mesmo isso, viu, James? A minha vida dá um livro. Normalmente não dá. Filme. Normalmente não dá. Que coisa incrível. Então, você que nos acompanha e que tem esse desejo de aprender a escrever tecnicamente um livro que seja publicado, então preste atenção no que o James nos fala, porque ele sabe o que está dizendo, gente. É fantástico isso. Eu conheço muita gente, você que está nos acompanhando também deve conhecer. A minha vida dá um livro. Talvez dê um capítulo, 2, né, James? Mais ou menos. Logicamente, sem ouvir a pessoa, eu não sei. Tá? Mas, normalmente, eu vejo isso em festas de aniversários ou em jantares. Né? Quando as pessoas sabem da minha profissão, que eu poderia, no melhor do mundo, no melhor dos mundos, levar alguém do momento em que a pessoa diz eu tenho uma história, ou a minha vida dá uma história, até a publicação, as pessoas vêm com a historinha. Então eu tenho uma história, né? Minha vida dá uma história, né? Mas normalmente 99% das histórias que me contam em festa, em jantares, não seria alguma coisa publicável, que as pessoas confundem, por exemplo, jornalismo, muitas vezes, né? Com quer um autodesenvolvimento romanceado ou um romance. Né? Então nem sempre uma coleção de fatos interessantes poderá dar um bom livro. Tá? Isso pode resultar numa bela coleção de fatos interessantes, tá? Mas não é um romance. Verdade. Essa que é a coisa assim, que eu acho lindo nesse processo de fazer o coach literário com o James. O quanto a gente aprende e o quanto desenvolve na questão de ser mais crítico naquilo que a gente escreve e quer que outras pessoas recebam aquilo de alguma forma. Que é deixar a mensagem, deixar o legado é legal, mas que legado é esse? Será que a minha vida, que eu acho que é tão interessante, ela vai ser interessante para outras pessoas também? Talvez até seja, mas quantas pessoas vai comprar o meu livro? Porque não é só, Nocilene, ser interessante. Quer dizer, quando tu escreves um livro, até tu podes ter uma vida interessante, que seja muito interessante ler sobre a vida interessante. Tá? Mas a coisa tem que ir além. No momento que tu escreves alguma coisa, tu tens que pensar que tu vais transformar o teu leitor de alguma forma. Então, eu ler sobre o terrível acidente que já aconteceu quando a porta do elevador abriu no 10º andar, tá? E tu caíste. Tá? Logicamente sobreviveste para contar a tua história, quebraste as 2 pernas, perdeste um braço, etc. Tá? Muito bem, como jornalismo, como curiosidade, é muito interessante. Na informação, a gente vê isso ligando a TV em São Paulo, ou em qualquer parte do Brasil, ou dos Estados Unidos, cedo da manhã. Quer dizer, é um rosário de desgraças. Tá? Só que isso nem sempre, esse tipo de coisa, vai dar uma história que vai mudar a vida de alguém. Tá? Porque só vai mudar a vida de alguém se eu mostrar isso como incidente inicial. Tá? Nocilene cai no buraco do elevador, tá? Quebra a perna, perde o braço, sobrevive à queda de 10 andares. Tá? A partir daí, digamos, ela era uma coach famosa, ela aparecia em público, e depois aquilo assim, eu não vou mais aparecer sem braço, porque ela não estava se dando conta de que a mensagem que ela passa, a capacidade dela de ajudar outros a fazer
a ser é muito mais importante do que um braço. Porque, digamos, ela tinha uma vaidade interior. Né? Então a história vai mostrar uma mulher que tinha 2 braços, que era perfeita, etc., como ela passa por esse incidente. Então ela chega, chuta um pauzinho da barraca dela, como se diz aqui no Brasil, né? E a partir daí, então, nós vamos mostrar como ela fez para deixar as vaidades de lado, para deixar os medos de lado, né? E voltar a ser a pessoa que ela era e até melhor. Então vai mostrar para uma pessoa que termos braços ou não termos braços, usarmos óculos ou não usarmos óculos, falarmos uma língua estrangeira, isso é totalmente relevante. É o que eu posso fazer para te fazer uma pessoa melhor. Quer dizer, o resultado é que importa, não o processo. Então as pessoas colocam a sua história, olha, se eles souberem cair do elevador, isso vai ser interessante. É interessante. Notícia. Tá? Agora, depois de cair no elevador é que fica interessante. O que aconteceu? Perfeitamente. O que aconteceu e como que essa pessoa exatamente sobreviveu como ela superou e através do exemplo dela, tá? Ela vai poder dizer assim, está vendo? Tá? Eu também, claro, não, nem todo mundo vai cair no elevador e perder o braço, mas olha, eu, por exemplo, ia dar uma palestra, tá? Por exemplo, isso aconteceu de verdade. Eu estava em Vigo, na Espanha, tá? Para dar uma palestra, e minutos antes eu estava num shopping center e o chão do estacionamento era em desnível e um carro, por alguma razão, deslizou e passou por cima do meu pé. Um acidente. Um acidente. Quer dizer, esse tipo de coisa é uma história interessante para contar. Quer dizer, o teu telespectador diz, meu Deus, que horror, que dor deve ter dado. Foi horrível. Mas até aí não significa nada. É só uma historinha interessante para contar. O que aconteceu é que as pessoas estavam me esperando e eu tinha uma escolha. Ou eu chamo uma ambulância, ou eu vou para o palco, esqueço meu pé e ignoro. Então eu consegui dar uma palestra de cerca de 2 horas, e eu disse, eu não vou tirar o sapato, porque se eu tirar os sapatos, isso vai inchar e vai criar um problema mais grave ainda. Os dedos podiam estar todos quebrados. Tá? E literalmente eu dei a palestra. Então, se eu colocar num livro, tá? Como se supera a dor em cima do palco, como tu fazes o espetáculo continuar, tá? Apesar da dor, tá? As técnicas que eu usei para superar essa dor, bom, agora o teu telespectador deve estar pensando como é que ele fez para superar essa dor e manter o show em andamento. Agora tem um valor. Tem um valor agregado, sem que as pessoas do outro lado percebessem a tua dor. Sim, eu usei determinadas técnicas, né, que aí um dia eu coloco num livrinho para vocês, que então tu faz, olha, não que um carro vai passar pelo teu pé, mas são outras dores. Né? Quer dizer, um palestrante ele pode ter que entrar no palco, né? E minutos antes recebeu um telefonema, a mulher o abandonando. Quer dizer, uma dor interna. Né? É um filho que está, digamos, no hospital e nada vai poder ser feito nas próximas 4 horas. O que ele faz? Né? Ele vai ter que tomar decisões. E se ele tomar essa decisão de manter o show em andamento, como a gente diz em inglês, the show must go on. Se ele quiser manter, como é que ele faz? Como é que ele supera? Como é que ele olha para uma pessoa, né, e consegue criar uma aura ao redor de si mesmo, de que nada está acontecendo, né, de que eu estou aqui para ti, embora seja um momento que eu tenho que estar aqui para mim. Né, ou até mesmo se vale a pena fazer isso ou não. Né? Pois é a hora da escolha, né? Exatamente. Então esse tipo de coisa é interessante. Ou eu continuo. Perfeitamente. Escolhas, nesse momento que e aí sim, aí a história que a pessoa senta para me contar, né, tem um valor, porque no momento que eu ler, eu vou dizer, que eu ler já o livro, né, eu vou dizer, olha, esse livro pode vir a mudar alguma coisa na minha vida. Né? Eu também perdi algo importante para mim, né? E tive que reconstruir a minha vida. Né? Como a Nocilene fez, então o exemplo dela, posso agregar a mim e a partir daí eu vou ser então uma outra pessoa. Né? Então se a tua história não causar um resultado, uma consequência, né? Aí não adianta, história por história, nós vamos alugar o ouvido do leitor, então é melhor ser católico romano e alugar o ouvido do padre, ir ao confessionário e dizer, olha, isso foi o que eu fiz.
Lógico. Os teus pecados são problemas teus. Né? Problema meu, padre, que você vai escutar e mandar rezar um pouco, né? Perfeitamente. Voltando um pouco ao coaching literário, James, alguém que nunca, que eu acho que você atende tanto pessoas que já escrevem, né, já é um publicado, ou pessoas que ainda sonham com isso, né? E outro dia até a gente discutia com os amigos, quem tem um sonho de escrever, não é bem por aí, tem que ter um plano de se tornar um escritor, né? Então eu queria saber de você assim, a pessoa que quer dar o primeiro passo em direção a se tornar um escritor, o que você aconselha para essa pessoa? Depende do que ela quer escrever. Tá. Então a gente vai um passo antes, né? Entre se ficção, ela quer ser ficção. Exatamente. Então, por exemplo, assim, a pessoa que quer escrever ficção, ela tem que pensar assim, eu tenho uma história habitando a minha cabeça. Tem um mundo habitando a minha cabeça. Neste mundo vive um personagem que a gente chama de excepcional. Então, o que é um personagem excepcional? Por exemplo, se nós estivermos aqui em São Paulo, num café, imagino eu, na Avenida Paulista, onde eu possa ver a rua. Então, há milhares de pessoas atravessando a rua, passando pela calçada. Estamos eu e tu no café. De repente, sem dizer nada, sem apontar para ninguém, eu digo assim, Nocilene, tu achas que aquela mulher não daria um belo de um personagem? Quando tu olhas pela vidraça do café, tu vais ver 4.000 pessoas passando, 2.300 mulheres, e eu não preciso apontar, tu olhas e já sabes de quem eu estou falando. Isso é um personagem excepcional, um personagem que salta no meio da multidão. Então nós precisamos ter esse personagem excepcional passando por problemas excepcionais. Quando eu digo problemas, não há necessidade de ser problemas negativos, mas tem que passar por coisas que são excepcionais. O leitor tem que dizer assim, isto eu nunca vi antes. De onde a Nocilene tirou tal coisa para a história? E para chegar a um final excepcional, o final excepcional é o final extremamente satisfatório. É aquele final que fica não só colado na tua mente, mas fica colado na tua alma. Aquele final, como eu te disse, que vai agregar alguma coisa ao leitor. Ele vai dizer assim, eu li, digamos, O Vento Levou. E quando ela diz, amanhã é outro dia. Por tudo aquilo que a personagem extremamente excepcional passou. E a superação delas, amanhã é outro dia, dizer, a vida continua, né? Quer dizer, uma tremenda de uma mensagem, que tu fechas O Vento Levou, tu diz assim, sim, amanhã é outro dia, a vida continua, né? Isso é uma coisa, então aí sim, personagem excepcional passando por problemas excepcionais para chegar a um fim excepcional. Então isso é ficção. Certo, então eu vou te pedir licença um pouquinho, interromper, que a gente está chegando ao final do primeiro bloco. Vou pedir que você deixe os contatos da Maxil e a gente volta daqui a pouco para continuar a falar do que é romance, ficção... Não ficção, né? Para poder desenvolver um pouco mais e quem está nos acompanhando entender qual é o caminho que ele vai pegar. Tá bem. Na verdade, nós temos um site que é Maxil, que é mcsill.com. Simples assim. Mais simples impossível. Maxil.com. Maxil.com. A partir de lá tem o meu e-mail, tem contato via Skype, etc. Há um telefone internacional. Ok. Falei com James Maxil, consultor literário, fundador da Maxil. E daqui a pouco a gente volta. Eu sou Nocilene Santos, em A Hora do Coaching. E aguarde. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o assunto literário. Deixa eu fazer um... Oi, gente, eu sou a Patrícia Liberato, tô aqui na rádio e é o seguinte, a partir de agora,
Todas as quintas-feiras, a partir das 23 horas, a gente tem o Tá Tudo Liberato aqui na Clique TV da UOL. Vários convidados, meus amigos, vindo para poder bater um papo bem legal com a gente. Então, não esqueça, toda quinta-feira, a partir das 23 horas, aqui na Clique TV. Um beijo para vocês. Até mais. Olá, gente, eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Olá, meu querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta. Você tem alguma coisa melhor para fazer na sexta-feira, não? Já pensou em despirocar? Peraí, deixa eu ver. Você já despirocou hoje, meu senhor? Ele tá meio tímido, então se você quer perder a timidez, despirocando toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, comigo, Jorge Paulo. Então temos um encontro marcado sexta-feira, às 2 da tarde, hein? Despirocando. Estamos de volta, sou Lucilene Santos ao vivo aqui na Clique TV em A Hora do Coach. E quem está comigo falando de coach literário e outros assuntos da literatura é James McSeel. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre se alguém que quer iniciar a carreira de autor, quer desenvolver essa competência, qual é o primeiro passo. Aí o James contou que depende do que a pessoa quer, ficção, não ficção, romance. Primeiro você tem que decidir o que você quer, qual é a linha que você quer seguir. Aí sim você vai passar para os próximos passos, que ele vai nos falar agora. Como que funciona um coach literário, James? Pois bem, então no bloco anterior eu falava da ficção, tá? Da não ficção, ou seja, se for um autor que queira produzir, por exemplo, um livro de autodesenvolvimento, ele tem que ver dentro do autodesenvolvimento o que ele quer desenvolver. Tem desde o mais simples, que a gente chama de how-to. Ele vai dizer, olha, eu quero mostrar como desmontar uma motocicleta. No outro dia eu conversando um pouquinho sobre isso, como desmontar uma motocicleta destas internacionais, muito complexas, etc., onde não há um manual, como incrementá-las. Então, é uma coisa muito simples, quer dizer, é reordenação de ideias, ordenação de passos para que alguém possa desmontar e remontar e ter a motocicleta dos sonhos. Tá? No entanto, nós podemos trabalhar com o motivacional. Né? Então, são pessoas que vão contar historietas e aquelas várias historietas vão aos poucos mudar alguma coisa no leitor. Tá? Então, são livros motivacionais, inspiracionais, etc. Tá? Depois nós temos aqueles livros em que nós temos uma grande mensagem para passar, por exemplo, e a pessoa quer passar aquela mensagem através de uma história mesmo, quer dizer, tem um valor duplo. Tá? Tem o valor do entretenimento, então tu lês não só para aprender, mas tu lês para te entreter. Tá?
como se fosse um romance qualquer, né? E ao mesmo tempo tem uma mensagem bem clara, bem forte, uma mensagem até mesmo doutrinária. Tá? Então o autor tem que decidir o que ele quer. Primeiro o que ele quer. Exato, primeiro o que ele quer. Porque, por exemplo, assim, se for única e exclusivamente desmontar e montar uma motocicleta, isso não se prestaria para um romanceado. Tá? Mas se ele tem, por exemplo, uma ideia doutrinária, quer mostrar uma visão de mundo, quer mostrar alguma coisa que possa entreter e ao mesmo tempo informar, educar, etc. Então, temos outra forma de trabalhar. Por incrível que pareça, é muito mais fácil, tá, tu escreveres um bom livro de ficção, tá, sem uma ajuda técnica, como por exemplo da minha consultoria, do que um livro de autodesenvolvimento. Tá? Porque a pessoa acha assim, é muito simples escrever um livro de autodesenvolvimento, até porque tu vais, digamos, a uma livraria e tu tens desde a Ferrari dos livros de autodesenvolvimento até as atrocidades. Tá? Então é uma coisa um tanto confusa na área, né? Mas é bem mais complexo escrever um bom livro que a partir daquele texto, leitura de pouquíssimas palavras, como eu sempre digo assim, tracinhos pretos numa página branca, tu possas mudar a vida de alguém. A pessoa, ela lê e leva com ela alguma coisa. Leva com ela, tu possas criar ganchos no texto, para garantir que a pessoa vai chegar até o fim. Agora, para construir um texto, inspiração e criatividade conta no desenvolvimento de um bom texto? Claro. Tudo começa com inspiração, quer dizer, quando essas pessoas, como eu te falava no bloco anterior, chegam até mim numa festa, né, e dizem, olha, eu tenho uma história para contar. Se for o caso da ficção, eu tenho uma história para contar, tem este fantasma desse personagem que habita dentro de mim, etc. Isso é inspiração, né? São as musas ali que estão ditando aquela história. Tá? Mas só isso não vai levar a história? Não. Só isso não. Quer dizer, é que o começo é a inspiração. Tá? Depois da inspiração, nós temos que começar a pensar na parte prática da coisa. Né? E na parte prática entra uma coisa terrível, que é ter ou não talento. Porque talento a gente desenvolve. Mas é uma coisa tão efêmera, Celina, a gente não... Eu estou 36 anos agora nessa profissão, né? E durante 36 anos, várias vezes, eu definia talento. Eu tentei definir talento. Mas depois de 36 anos, eu não sei. Esqueceu. Não sei, eu não sei definir talento. Né? O que eu percebo é que algumas pessoas, mesmo pouco instruídas, que têm uma história para contar, elas te colocam aquela história e tu presta atenção. Outras que aparentemente teriam tudo, elas te contam aquela história e tu não presta atenção. Então o talento é este fator, o fator X, como a gente chama em inglês, que algumas pessoas têm, para colocar, expressar aquilo de uma forma talvez mais harmônica, de uma forma usando a palavra excepcional. Então aquilo é o talento. Tem que ter a inspiração, tem que ter o talento. Depois disso tem que ter a vontade. Porque só a inspiração e o talento, a pessoa acha assim, bom, tem inspiração, tem talento, então eu produzo um texto em um mês. E aí é que a coisa começa a ficar mais complicada ainda, porque não é assim. Tá? Tu até ordenas uma história em pouco tempo, tá? Mas depois essa história tem que ser criada a formas, até mesmo fórmulas, tá? De se criar uma história, que são as fórmulas da indústria. Porque se alguém pegar uma coisa e não estiver dentro de determinados parâmetros, aquilo fica um texto alternativo. E há muito pouco mercado para texto alternativo. Então o que a pessoa tem que pensar assim, né? Muito bem, eu vou escrever para mim mesmo ou vou escrever para o outro. Se ela vai escrever para si mesmo, por exemplo, quando eu disse um idoso, né, que quer deixar um legado, é muito interessante quando eles escrevem para si mesmos, porque o legado, os netos, os bisnetos, e no futuro distante, eles vão ver como aquela pessoa era. Esse é o presente é parte deles mesmos, mas não é focado, é um objetivo. É um objetivo, específico. Exatamente. Mas quando a pessoa quer escrever para o outro, aí há determinadas técnicas. Como eu disse, aí tu vais ter que fazer uma lista de informações, tu vais ver como tu vais embrulhar em determinadas emoções. Se tu és capaz de
de criar essa estrada da lógica, tá, para chegar do meu cérebro ao teu. Tá? E aí então entra o talento. Algumas pessoas têm esse talento de escrever, digamos, 3 sentenças, tu sabes o foco da sentença. Tá? É um talento natural dela. É um talento natural, né? E outras já não funcionam assim. Se a gente consegue desenvolver, se a pessoa tiver um talento, uma aptidão, digamos assim, né? A gente consegue desenvolver aquela aptidão. Tá? E é fácil de ver, porque no momento que a pessoa coloca 3 sentenças, eu digo assim, olha, tu escreves bem, mas essas 3 sentenças têm o mesmo peso. Tá? E assim, James, e como eu mudo o peso, né, dessas 3 sentenças no parágrafo? No momento que eu explico determinadas técnicas para fazer isso, a pessoa com talento, basicamente, ela não erra mais. Porque ela estava esperando, é como se ela tivesse passado a vida inteira esperando por aquele momento. Tá. Acendeu a luz, ela não desliga nunca mais. Eu ia te perguntar, como é que você percebe o desabrochar durante o processo do coach literário? Vem essa pessoa crua, né, o iniciante, ou mesmo acho que até profissionais já editados, talvez cometam isso também, né? Eu nunca penso, na verdade, assim, Marcelino, para mim, quando eu estou trabalhando com um autor, ele é uma pessoa. Tá. Então eu não fico pensando muito na história prévia dele. Se ele já porque o importante é aquilo que ele quer contar naquele momento, como ele quer contar, por que ele quer contar. É um novo capítulo. Né? É um novo capítulo na vida dele. Tá? É uma nova história na vida dele. Tá? Então o meu foco está ali. Tá? E justamente assim eu percebo o progresso, né, através de criar uma situação em que ele possa dizer o que ele quer dizer, contar a história dele. Então ele conta. Quando eu vejo a história já contada, porque eu nunca, ou procuro nunca influenciar na história que ele vai contar, porque a história é dele, não é a minha história. Porque do contrário, eu ligo meu botãozinho e fico contando as minhas histórias. Você mesmo escreve. Aí seria eu mesmo o escritor, que não tem nada a ver comigo. Mas então eu estimulo o autor a contar a sua história. Depois que ele conta a história, aí nós vamos dizer, olha, excetuando-se o que vai escrever para si mesmo, mas o que vai escrever para o público, tá, há determinados parâmetros. Olha, vamos analisar, digamos, hoje a abertura que tu escreveste. Tá? Há técnicas de se fazer de fazer abertura, há técnicas de meios, há técnicas de fim, tá? Há técnicas de construção de uma cena, elementos de uma cena, e por ali vai. Né? Então a pessoa vai criando a partir daquilo que ela criou e que não está adequado ao mercado, então nós trabalhamos com aquelas técnicas. Tá? E a partir dali ela se desenvolve. E o que eu percebo no autor de talento é que, digamos, de uma coleção de, digamos, 5.000 técnicas, né? O autor de talento só precisava despertar em 1.000. Entendi. As outras, ele naturalmente já tem. O senso de harmonia, por exemplo, é a primeira coisa que eu noto. Ele trabalha, digamos, uma que a gente chama de cena piloto. A primeira cena piloto dele é a desarmonia, uma desarmonia total. No momento que a gente harmoniza aquela cena, ele pode não saber os elementos, ele pode não saber tecnicamente o que fazer, mas a próxima, ele já tem uma noção de harmonia. Olha, incrível, né? Ele já pega o gancho. Tu percebes tranquilamente. Deslancha. Legal, legal. Agora tem outra coisa aqui que eu estou curiosa para perguntar, como as pessoas reagem nas sessões de chibatadas. Fala um pouco da chibatada, James. Na verdade, eu não tenho problema nenhum. O que as pessoas, na verdade, quem trabalha comigo, tá, se habitua, se tu tens, digamos assim, 1 hora de conversas, tá, o que eu faço talvez a gente tivesse que conversar assim, né, quem são essas pessoas, tá, porque felizmente, tá, devido eu considero isso sorte, né, eu não preciso que as pessoas me escolham. Tá? Então eu escolho com quem eu trabalho. Então o que eu faço? Eu trabalho com quem eu tenho, o que a gente chama em inglês de rapport. Tá? Ou seja, eu tenho uma empatia com essas pessoas. Tá? Tanto assim que 90% ou mais dos meus autores acabam sendo meus amigos pessoais, né? Depois de a gente trabalhar 1, 2 anos, 9 anos juntos. Tá? Então eu tenho empatia com quem eu trabalho. Então, consequentemente,
nós não gastamos tempo digamos, se uma sessão demorasse 45 minutos, tá? Eu ter 15 minutos de elogio, depois 15 minutos dizendo, olha, isso aqui está mais ou menos, para só depois dizer que tem, o que tem que melhorar. Tá? Então, normalmente, a gente já corta o início e já começa no que tem que melhorar. Então, tudo aquilo de que não falarmos é que está bom. Tá? Então, a pessoa se habitua com aquele tipo de coisa. Então, numa sessão de 1 hora, literalmente, assim, tu usaste a palavra chibatar, a pessoa vai lá, nós vamos chibatar o texto durante 1 hora, e aquilo que não foi chibatado está bom. Tá? Então nós conseguimos, por exemplo, editar e ver como fica tecnicamente um determinado texto de até 3, 5 mil palavras em 1 hora. É fantástico. Eu perguntei mesmo para provocar, porque ele é uma pessoa que dá uma chibatada que não dói, gente. A questão do feedback, está indo aqui, mas a chibatada do James é muito elegante, é um feedback perfeito. É aquele que ele faz a gente pensar, fala, poxa, realmente, isso aqui se eu fizer essa pequena mudança, eu já vou ter um texto de mais qualidade. Exatamente, eu sei, num outro programa, né, eu te conto, por exemplo, assim, as fofocas da chibatada, que são muito interessantes, mas assim, 90%. Porque eu sempre cuido, há um processo para uma pessoa se tornar um dos meus autores. Para vir para a minha consultoria para consertar um texto, etc., isso é fácil, basta telefonar, mandar um e-mail, mandar o texto, acertar lá e pronto. Né? Mas para ser um dos meus autores, tá? A história é outra, quer dizer, eu tenho que escolher. Infelizmente, eu não consigo escolher 100% correto. Uma pessoa, às vezes, é o que parece ser hoje e 1 ano depois muda de comportamento por circunstâncias até mesmo na vida dela. Tá? Então é muito engraçado, quer dizer, tem vezes que a coisa não é tão em paz, né? Assim, né? A pessoa está buscando, por exemplo, um elogio. Tá? É uma coisa rara, por exemplo, assim, tanto que quando eu elogio, os meus autores fazem festa, porque se eu digo assim, olha, hoje é sessão elogio, minuto elogio, né? É uma maravilha, porque aquele elogio, às vezes eu não elogio, às vezes eu digo assim, o que está certo aqui? Olha e diz para mim o que está certo, por que isso aqui está perfeito? Tá? Então o próprio autor vai ter que ter esse senso crítico do que está certo, para também se dar conta da atrocidade do dia anterior. Tá? Agora, por exemplo, a chibatada em público é outra história. A chibatada em público, eu já tive uma senhora em Lisboa que me jogou o sapato. Então tu vês que, exatamente, tu vês que felizmente eu tenho seguro, né? Então não tem problema nenhum. Eu já tive como a localidade é no Brasil, eu vou omitir a localidade, onde eu fui entrar na sala, o auditório era em descida, aí havia 2 guardas. Eles disseram, não, nós achamos por questão de segurança, devido à tua língua, que então ficam 2 guardas, porque o auditório vai ficar escuro e alguém pode tirar uma arma e te acertar. Então eu dei 3 horas de conversando com James McSeel, dizendo o que normalmente eu digo, e como eu digo, assim, totalmente aberto, verdadeiro e direto, né? E ao mesmo tempo, cada vez que eu sentia uma sombra, um vulto se mexendo no auditório, eu hoje que alguém levanta a arma. Não aconteceu nada, isso aí Tranquilo. Tranquilo. Então, essa questão aí que você diz, que você trabalha por indicação, você escolhe quem são as pessoas que vão desenvolver o trabalho com você. Candidatam. Vamos falar um pouquinho disso. Como que isso funciona? A gente daqui a pouco chega ao final do programa e eu acho importante falar sobre isso. Exatamente. Então as pessoas, o processo na verdade não é tão complexo assim, mas eu encontro pessoas, primeiro indicação. Tá? Então, depois de tantos anos no mercado, eu conheço, quer dizer, eu trabalho por ano entre eventos e como palestras, cursos, seminários, retiros, pessoas que já trabalham comigo, pessoas que editam livro, etc. Eu trabalho talvez com umas 2.000 pessoas ano. Tá? E essas 2.000 pessoas conhecem outras 2.000 pessoas. Tá? Então, digamos assim, tu vais, olha, eu tenho a minha amiga, tá, que quer fazer tal coisa, ela é ótima, etc. Então eu recebo uma indicação, aquela tua amiga entra em contato comigo e eu começo um período que eu chamo de período de namoro. Tá? Então, às vezes a pessoa me contacta e diz assim, quanto eu te devo? Não me deves nada. Eu não quero absolutamente nada. O que tu me deves é uma conversa. Vamos conversar. Tá?
Então eu tenho uma conversa, a partir daquela conversa eu peço que me envie coisas que já escreveu, coisas que pretende escrever. Tá? Então eu começo a ver se a pessoa tem lógica, se ela tem talento, se ela tem inspiração, se ela tem alguma coisa para dizer ao mundo, etc. Né? E a razão de eu fazer isso é que no mercado, como está no meu site, na verdade, no mercado em que a cada 200 pessoas que escrevem um texto excepcional, uma é publicada. Então de 200 para uma é 0,5. Acho que é certo no cálculo. Tá? No entanto, as pessoas que vêm para a minha consultoria, de cada 100 pessoas, 75 plus, como diz, né, conseguem publicação comercial. Tá? Observa que não é 100%, que a pessoa diz assim, de 0,5 para 75 é um número fabuloso. É fabuloso, tá? 75% eu acho 75%, onde seria 0,5. Tá? Mas, no entanto, 175 não é 100, mas eu trabalho por 75. Então, a indicação me ajuda muito a já garantir quem vai ter um resultado positivo. Outras são pessoas que eu encontro nos eventos. Tá? Eles produzem textos ali comigo, eu converso, eu olho no olho. Tá? Então, a partir dali, após os eventos, elas me mandam um e-mail, por exemplo, olha, James, tá? Eu te encontrei no evento, tá? E eu gostaria de me tornar um dos teus autores. Tá? E mesmo assim eu faço o período de namoro. Depois do período de namoro tem todo um período de noivado, que também não acontece nada, não tem custo nenhum, né? Que é quando eu seleciono entre todas essas pessoas que têm talento e inspiração, tem todos os ingredientes. Todos os namorados. Todos. Você vai selecionar aqueles então que aí eu escolho os que ficam, porque eu só posso trabalhar por ano com cerca de 55 pessoas. Tá? Porque algumas delas têm conversas comigo de 1 hora durante a cada semana. Tá? Então, digamos assim, se forem 30 por semana, são 30 horas de conversa. Tá? Os outros têm a cada 15 dias. Tá? Então, quer dizer, eu ainda tenho os meus eventos e tudo mais. Então, uma pessoa chega a ficar comigo 1 ano e meio, 2 anos. Tá? E, logicamente, então, o meu próprio tempo faz com que eu nem sempre possa aceitar todos que eu gostaria de aceitar. Então eu vejo as possibilidades maiores e eu aceito. E um dos fenômenos, felizmente, eu acho sensacional, é que cada vez mais, em determinados mercados, por exemplo, o brasileiro, as pessoas terminam um livro e quase que imediatamente querem fazer o outro. Então o que eu faço? Eu prefiro trabalhar com o demônio que eu conheço. Tá? Eu não vou ficar buscando uma pessoa nova quando eu já tenho um autor que é absolutamente maravilhoso, vai ser publicado, tem já um potencial imenso, tá? E aí então, logicamente, o novo vai ter que esperar um pouquinho mais. Né? Verdade. Então, o primeiro passo seria participar de um dos teus workshops, né? Ou mandar um e-mail e a gente começa a conversar a partir do e-mail. Mas no e-mail é interessante que consigam algum tipo de referência, de indicação. Tá, perfeito. Até porque a cada manhã eu recebo dezenas, muitas vezes centenas de e-mails. Tá? Então, se alguém disser assim, olha, amiga da Nocilene, tá? Ou um e-mail da Nocilene, ele vai ser aberto imediatamente. Com certeza. Tá? Então, a partir dali, a gente começa a conversar. Então, para isso, entrando lá no site do James, no maxil.com, você já vai conhecer um pouco mais quais são os serviços que ele oferece. E não se preocupe, mesmo ele estando lá no Reino Unido, a gente consegue receber todo esse conhecimento aqui no Brasil. Eu sou uma das tutoriadas do James e eu gosto demais do que eu aprendo com ele. Posso nunca publicar na minha vida, não importa. Mas o que eu aprendi, as chibatadas valeram a pena, viu, James? Tá bem. Não, do meu estúdio de Yorkshire, ele é totalmente montado para comunicação mundial. Eu uso um sistema chamado ACN, que me conecta, por exemplo, em 3D, tá? Para qualquer parte do mundo. Tanto que o meu estúdio, fomos pioneiros, né? Foi o primeiro consultor literário, se não me falha a memória, a fazer uma transmissão aqui para São Paulo, para um auditório em 3D. Né? A partir foi a inauguração dos equipamentos do meu estúdio de Yorkshire. Ok, já estamos de novo chegando ao final do nosso programa. Eu vou pedir que você deixe aí uma mensagem e os contatos novamente. Tá bem. A mensagem é que
apesar de eu trabalhar 12 horas por dia, muitas vezes 7 vezes por semana, eu estou sempre disponível. Também eu gostaria de dizer que, embora existam e-mails que eu responda primeiro, todo o e-mail que chega a mim é respondido. Então eu cuido para não... eu não rejeito ninguém, porque eu nunca sei de onde vem a próxima oportunidade. E quem quiser escrever, ou quem precisar escrever, lembre-se sempre que tem, sobretudo, um custo de tempo. A pessoa não pode achar que o sonho vai acontecer da noite para o dia, porque não vai. É um longo trabalho. É um processo, né? É um processo. É um processo de desenvolvimento. A pessoa tem que estar ciente de que é um processo. E para se comunicar comigo, tem o site maxil.com, ou pode mandar, por exemplo, um e-mail para o meu pessoal em Londres, que é info, né? Todo mundo usa isso, info@maxil.com. Perfeito. Exatamente. info@maxil, que escreve MCSILL.com. Perfeito. Pronto, resolvido. James, foi uma honra recebê-lo aqui em A Hora do Coach. Estou muito feliz de você ter disponibilizado esse tempo para compartilhar essa experiência rica aqui conosco. Muito obrigada. E quando voltar ao Brasil, volte aqui para falar com a gente de novo. Prazer foi meu, querido. Realmente. Muito obrigada. Eu vou finalizar com uma frase que eu vou plagiar do Confúcio, porque eu não gostei de uma palavra que ele colocou, então eu posso, né, James? Pode. Plagiar. Não, não é plagiar. É inspirar-se em... Confúcio diz, tem que calcar aqui com ele, né? Uhum. Quem de manhã compreendeu os ensinamentos da sabedoria, à noite pode dormir contente e amanhã vai se levantar e aprender novas coisas. É a oportunidade do dia a dia. Muito obrigada por sua audiência. Falei com James Maxil, consultor literário, diretamente do Reino Unido, aqui para nós do Brasil. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima semana.